Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo, bem juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de português. E nós vamos continuar falando sobre aquelas pontuaçõezinhas, sobre aqueles sinais de pontuação, aqueles sinais gráficos que vão ajudar o leitor a compreender o que a gente está falando. E aí, como vocês podem ver, eu ainda estou de orelhinhas, porque eu achei essas orelhas tão maravilhosas que eu acho que eu vou usá-las até para ir para o supermercado. Interessante. Pois é, voltando a falar dos nossos sinais gráficos, olha, há algumas pontuações que elas são muito importantes porque elas vão dar sentido ao que você está falando, e em especial quando se fala em relação ao leitor, porque veja, você não escreve para você, porque para você você já sabe o que, que tem para dizer. Você escreve para uma outra pessoa, você vai ter um interlocutor que vai ler o que você escreve. E aí, como você escreve, você precisa expressar absolutamente tudo para que ele compreenda e para que essa leitura também não fique uma leitura enfadonha. Então, ela precisa ser clara, precisa ser compreensiva e uma das coisas que faz essa leitura ser compreensiva é a pontuação. Olha, a gente já viu alguns sinais de pontuação e já sabemos o porquê de utilizarmos. Olha, na última aula, por exemplo, nós falamos sobre os dois pontos, esses sinaizinhos aqui. Esses sinaizinhos, eles vão sempre vir quando você for enumerar alguma coisa, no caso, eu fui ao mercado e comprei. Aí eu coloco os dois pontos porque adiante dele eu vou enumerar as coisas que eu comprei no mercado. E ele também é utilizado quando a gente vai indicar a fala de um personagem. Então, Robertinha andava pela floresta quando de repente falou. Então, se vai ter fala de personagem, dois pontos. Indicando que esse personagem vai falar. E no caso da fala do personagem, dos textos literários, a gente vem para outra linha, dá aquela paragrafação que vocês já sabem, e aí coloca esse outro sinalzinho, o travessão. O travessão, ele é usado para indicar a fala dos personagens. Ele também pode ser utilizado para separar alguma informação, mas no nosso caso, a gente vai trabalhar especificamente o uso dele para indicar a fala dos personagens. Aí vejam, outra coisa, a gente já sabe que há outras formas de também indicar a fala do personagem para o leitor compreender. A gente também pode indicar uma fala do personagem ou um pensamento do personagem usando as aspas. E a gente, no caso, se a gente estivesse fazendo uma história em quadrinhos, a gente poderia indicar a fala do personagem utilizando os balões, mas estamos falando de texto literário, a gente indica a fala do personagem com o travessão. Ok, até aqui. Aí veja, geralmente a gente faz perguntas. Vejam, eu posso falar o seguinte: você gosta de leite com café? Quando eu estou falando aqui com você, automaticamente você percebe que eu fiz uma pergunta pela minha entonação de voz. Você gosta de leite com café? Mas agora veja, se eu tivesse apenas escrevendo e o leitor fosse ler lá do outro lado, aí ele teria que compreender que eu estava fazendo uma pergunta, porque eu também poderia dizer assim: você gosta de leite com café? Eu não estou perguntando, eu estou afirmando que você gosta de leite com café, você gosta de leite com café. E eu também poderia assim, eu também poderia falar assim: você gosta de leite com café? Olha, nesse caso aqui eu estaria expressando uma emoção. Nossa, eu fiquei tão feliz de saber que você gosta de leite com café. Você gosta de leite com café? Então vejam, é, as três formas que eu falei, você sabe cada uma delas porque você está me vendo falar. Então, pela minha entonação, pelas minhas expressões faciais e tudo isso, você percebe. Mas para quem está lendo lá? Foi a mesma frase. Você gosta de leite com café? Você gosta de leite com café? Perguntei. Você gosta de leite com café? Falei, afirmei. Você gosta de leite com café? Me admirei de você gostar. Fiquei feliz de saber que você gosta de leite com café. Então vejam, para o leitor compreender lá, aí é onde vem estas pontuações. São estas pontuações que vão dar essa clareza no seu texto. E o leitor vai compreender absolutamente tudo.
Porque lá é só ele e o que você escreveu. Você não vai estar lá para ele estar vendo você falar, né? Então, vejam, quando eu pergunto se você gosta de leite com café, aí, ó, no finalzinho, eu coloco a interrogação, porque vai ser este sinal que vai indicar que eu estou fazendo uma pergunta. Então, lá ele não vai ver a minha entonação de voz, mas ele vai compreender porque eu coloquei o sinalzinho de interrogação no final. Aí, se eu apenas afirmei que você gosta de leite com café, aí eu vou colocar só o ponto final na frase. Pronto, ele já vai compreender isso. E se eu estiver me admirando, se eu estiver expressando uma emoção pelo fato de perceber que você gosta de leite com café, aí, ó, a exclamação. Então, tudo isso muito simples. Lá no material de vocês, a gente já tem um vídeo explicando sobre isso. Hoje a gente só tá dando uma limpeza, assim, geral, para ficar bem mais claro. Então, vou mandar este vídeo que eu estou fazendo agora e vou mandar o outro vídeo também. Pronto, então, neste caso, vamos parar aqui com esta forma de pontuação que é muito utilizada quando estamos escrevendo os textos literários nas falas dos personagens. Então, os 2 pontos para indicar que vai ter fala, o travessão para indicar a fala do personagem, a interrogação para indicar se o personagem está fazendo alguma pergunta, ou a exclamação para indicar que ele está tendo uma emoção maior em relação ao que ele vai falar, ou ponto final, para dizer apenas que o personagem só afirmou alguma coisa. Pois bem, mas eu tenho outro sinalzinho que vai ter uma atividade lá no livro e vocês precisam saber. Olha, a gente já trabalhou esse sinalzinho também lá em sala de aula, mas pode ser que você tenha esquecido, alguma coisa assim, precise dar uma relembrada. Veja, vou apresentar para vocês esse sinalzinho que vocês dizem, Pró, parece uma cobrinha, parece, parece uma minhoquinha, parece. O nome desse sinalzinho é tio. E não é o tio do oi tio, não. É oi tio. Não, não é aquele tio lá da portaria, não. Nem o irmão de mamãe. É tio com L, T-I-L, tio. Pronto. Esse sinalzinho de tio, ele é utilizado sobre as vogais A e O, para dar um sonzinho nasalado a elas. Vejam, quando vocês estão ainda lá na alfabetização, é comum, se o professor ensinar, um método de silabação, que ele vai usando a vogal e a consoante. Aí ele vai falando assim, que une o B e o A para ficar Bá, com o E para ficar Bé, Bi, Bó. E aí, geralmente, há alguns professores que fazem isso. Eles colocam este último sonzinho aqui, ó, que aí, no caso, suponhamos que eles forem juntar com o B, aí eles vão falar para vocês que é bão, 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 ou seja, ele usou o A e o O e acrescentou o tio sobre. Exatamente porque o tio, ele vai dar essa nasalação, vai dar a impressão de que a gente tá falando pelo nariz, ó, bão, bolão, ó, miangangue. Dá a impressão de que eu estou falando pelo nariz, por isso é que é nasalada, porque é pelo nariz, é pelas fossas nasais que sai o sonzinho. Então, o tio, ele é utilizado para dar esse som nasalado, para o A e para o O. Então, pronto, eu tenho aqui letra A. A, pronto. Qualquer outra consoante que eu unir a ela vai ter essa terminação, pronto. A, pronto. Se eu unir a ela o lá de bala, bala. Se eu unir a ela o C de cá, faca. Enfim, não mudou. A vai ter sempre esse sonzinho de A, caso eu não acrescente nele o tio. Aí agora imagine que eu tenha acrescentado o tio aqui no A. Lã. Deixou de ser lá e passou a ser lã. Olha, se eu colocar aqui, ó,
Deixou de ser can ou san, nesse caso aqui com a cedilha, de sa para ser san, san, san. Da mesma forma vai acontecer com o ó. Olha, veja, eu vou escrever aqui uma palavrinha aqui para vocês verem. Isso vocês falavam muito lá na sala. Você dizia, se você não colocar lá sobre o ó, o tio, vai ficar... E aí falavam a palavra sem a nasalação. Vejam, vou escrever aqui uma palavrinha. Já que eu lembrei da cedilha, da cedilhação. Pronto. Coração. Pronto. Se eu não colocar o tio, vai ficar coração. Ele só tem essa nasalação porque eu coloquei o tio. E aí é também da mesma forma como eu falei sobre as outras pontuações, por isso eu preciso colocar o sinalzinho gráfico tio, porque é ele que vai dar essa nasalação. Aí tem outras duas letrinhas que também dão um som nasalado para as palavras, que aí neste caso não se utiliza o tio. Essas letrinhas serão suficientes para dar o som nasalado para essas palavras. Vou escrever uma palavrinha aqui. Campo. Vejam, o M, eu não precisei colocar um tio aqui, até porque se eu colocasse não ficaria correto. O M deu esse sonzinho nasalado para o A. Campo, campo. Vou escrever uma outra palavrinha aqui. Banana, banana. Eu normalmente falo banana, banana, banana. Mas mesmo eu falando banana, observem que ainda assim nasala. Mas o comum é falarmos banana. Normalmente eu digo banana. Mas mesmo eu dizendo banana, não puxando por este sonzinho aqui, o outro ainda nasala. Então, o M e o N, quando eles vêm antes de uma outra consoante, eles dão também esse som nasalado às vogais. Deixa eu escrever uma outra palavrinha aqui para vocês verem. E nesse caso aqui eu usei palavras sempre com A, mas pode ser com outras, no caso do tio, com O, corações, canção. E no caso do M e do N, que também vão dar esse sonzinho nasalado, eles vão dar sonzinho nasalado para outras palavras também. Olha, prova a escrever aqui. Algumas, ó. Umbu, umbu. E até mesmo a palavra do número ou do artigo indefinido Então, o M serviu para dar o sonzinho nasalado. Umbu, empada, empada. O M serve para dar esse sonzinho nasalado. Então, quando a gente precisa nasalar o som, aí você precisa prestar atenção. Quando é que nós vamos usar M? Quando é que nós vamos usar N? E quando é que nós vamos usar tio? Sobre o uso do M e do N nas palavras antes de uma outra consoante, a gente também já estudou. Nós sabemos que nós só usamos o M antes de P e de B. E o N a gente usa antes das outras consoantes. Então, tem também lá no canal um vídeo falando sobre isso, explicando direitinho sobre isso. E o A e o O são os dois que eu nasalo colocando um tio em cima, em determinadas situações, porque em outras eles podem ser nasalados, sendo acrescentado na frente dele o M. Então, M ou N vão nasalar as vogais. An, en, in, on, Olha. Ônibus, por exemplo, apesar de que o ônibus, além do N, que ajuda a nasalar, também tem o sinal gráfico de acento circunflexo. Então, que também fecha, nesse caso aí, não só nasala, fecha o som. Isso também a gente já estudou e eu acredito que iremos estudar ainda em uma atividade mais adiante. Então, todas as vezes em que você for escrever determinadas palavras, levem em consideração
isso que vocês acabaram de assistir aqui comigo. No caso das palavras, preciso nasalá-las, vou ver como é que eu faço isso. Se eu coloco tio, nesse caso eu vou colocar apenas sobre O e sobre A, ou se eu acrescento M ou N. Neste caso do M e do N, é sempre antes de uma outra consoante, depois de uma vogal e antes de uma outra consoante. E aí, para você saber como se utiliza ou M ou N, usa aquela regrinha. Antes de P e de B, eu só posso me utilizar M de forma nasalada. E para nasalar outras palavras, eu uso, em outras consoantes, eu uso o N. Pronto, meus amores. Eu acho que está entendido. Olha, vai ter uma atividade lá no livro para vocês fazerem. Façam qualquer dificuldade que porventura vocês tiverem. Revê este vídeo, conversa com o adulto da família ou me procura, porque vocês sabem que eu estou sempre aqui, disponível a vocês, né? Então, meus amores, um beijo, uma ótima aula e a gente se vê à tarde. Tchau!